Graça e paz, irmãos, graça e paz. Em nome do Senhor Jesus, que hoje seja tenha sido um dia produtivo e que seja uma noite bem tranquila. Que o Senhor possa estar presente no dia de amanhã, a nossa noite de repouso. Então, demos glória a Ele, porque Ele é bom o tempo inteiro. A razão de nós não sermos consumidos é porque o Senhor Jesus se fez sacrifício por nós. Abra comigo em Lucas, a gente vai continuar em Lucas. Deixa eu só baixar a tela do computador que está dando reflexo. E a gente vai falar Lucas, 12, 22. Vamos continuar em Lucas 12. E começa assim. As preocupações da vida é o título na minha Bíblia. Em cada Bíblia, às vezes, tem um título, mas o que vale é o contexto, é o texto em si. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, é o corpo mais do que as vestes. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então ele falava já naquela época, o Senhor já instruía os seus discípulos para não se preocupar, não ficar apreensivas pela vida, sobre o que comer, nem pelo corpo, sobre o que vestir. Aqueles que confiam no Senhor, eles têm uma ligação grande com o Senhor e sabem que o Senhor é infinitamente capaz de nos melhorar, de nos modificar, de fazer aquilo que a gente nem imagina. O Senhor, ele é luz onde ele passa. Ele é aquele que fez a criatura, que somos nós. Nós, na época de Adão e Eva, eles estavam nus. E assim mesmo, depois, ele deu o que vestir. E o Senhor nos surpreende a cada dia. Aqueles que confiam no Senhor, eles não passam dificuldades, passam. Mas eles passam crendo que o Senhor vai entrar com providência. E o Senhor entra com providência. Sei que se você parar para pensar em algum momento da sua vida, você passou por dificuldades de ser a providência de quem você menos imagina. Porque quando o Senhor ordena, até o diabo cumpre. Você pode ter certeza. Então a gente não tem que estar preocupado nem sobre o que comer, nem sobre o que vestir. Pois mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que suas vestes. Então muita gente julga, né? A gente ontem falou do julgamento, eu vou tornar a falar. A gente julga muito por isso aqui. Tá arrumadinho? Então tá bom. Mas não é assim. A vestimenta interna é a que vale diante do Senhor. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Então ele pegou um corvo e falou assim: o que eles semeiam? O que eles colhem? Eles não têm nem despensa, não têm nem celeiro. Quanto vale a sua vida e quanto vale a de uma ave? Lembrando que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Que é um pontinho que a gente precisa tratar. Aí ele fala assim: eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou ansiosa, isso eu admito. Eu sou ansiosa mesmo. Isso eu admito. Mas se a gente não pode, nem com as coisas mínimas, porque estás ansioso por outras. Então a gente tem que aprender a esperar no Senhor. É o que eu peço todos os dias. Me ensina a esperar em Ti. Me ensina a esperar em Ti. O tempo de Deus é o tempo kairos, o tempo é cronos. Então a gente precisa aprender a esperar no Senhor.
E ao esperarmos no Senhor, a gente adentra numa coisa mais sobrenatural. Sobrenatural no sentido de espiritual. A gente começa a colocar as coisas mais nas mãos de Deus, a ter mais confiança com Ele. Então o Senhor nos mostra que não precisamos ficar ansiosos. E outra, que a gente anseia, se a gente não consegue ficar no mínimo, como é que a gente vai ansiar, se ficar ansioso para o máximo? O Senhor, Ele faz as coisas no tempo certo, por degraus. A gente precisa alcançar. Ele não tem como colocar a gente aqui sem passar por aqui. Qualquer coisa que a gente for fazer, por exemplo, não se chega no topo da montanha sem ter que escalá-la. Ah, mas você pode chegar de helicóptero de um rapel? Amém, você pode breviar a situação, mas com Deus não é assim. Aí ele mesmo foi uma pessoa que foi lapidada, ele foi moldado até o tempo dele de chegar e fazer o de dele. Ele nasceu, nós temos uma história dele que mais ou menos 10, 11 anos, ele foi apresentado no tempo, e depois não se tem história de Jesus, porque ali Deus estava trabalhando para que ele viesse cumprir, estava ensinando, e o Senhor tinha a sabedoria dele, mas ele estava ensinando como lidar. Então a gente precisa, até o Senhor teve o tempo dele. E aí, por que a gente anda ansioso para ter o nosso? Principalmente, né, nas coisas, no cargo, em situações. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ter o tempo dele. Ele sabe o tempo, a hora e os minutos. É Ele que escreve a tua vida. A hora que nascemos, a hora que morremos, quem pode ou quem não pode fazer. É isso que o Senhor fala. Te acalma, eu estou no controle. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então ele fala, Salomão, a pessoa mais rica, mais próspera, mais sábia, se vestiu como os lírios do campo. Então, acalma-te. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Se Deus é capaz de fazer a formosura da flor, quem dirá a nós, mesmo sendo homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela, outros procuram, o Senhor sabe do que nós precisamos. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, primeiro busca o reino de Deus, e as coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar as coisas para depois buscar Deus. É buscar Deus primeiro para que as coisas sejam acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Então hoje Deus manda nos perguntar novamente, onde está seu coração? Você está confiando em mim? Faça minhas coisas, faça a minha vontade, busque as coisas do reino, leve a palavra, faça o id que eu coloquei na vida de cada um tem o seu id, e os demais será acrescentado no teu tempo, na tua hora, no teu momento, a contento, você pode ter certeza, o Senhor fará. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar, Face, YouTube e Insta. Lembrando que a palavra, ela corta primeiro em mim. Ela fala comigo primeiro para depois ir para vocês. Amém? Então,
eu estou fazendo o ID que o Senhor me ordenou. Faça assim também, se você achar que é ordenança do Senhor. Só compartilhar esse vídeo. É rápido, é só fazer compartilhar. A palavra ela é dada a qualquer pessoa. Deus não escolheu sexo, não escolheu idade, não escolheu nada. Ele escolheu o ser humano para fazer, para servi-lo. Então não tem essa que um não pode levar, outro não pode levar, todos somos orientados a levar. A Bíblia nos orienta. Eu vou falar até uma palavra maior, nos ordena a levar a palavra, amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.